Coderv em Pauta apresenta Segurança Pública. Rio Verde é um case de sucesso? Diretamente da capital do Sudoeste goiano, nesse episódio contaremos a evolução da segurança pública aqui em Rio Verde. Sou Ana Paula Sintra e aqui comigo estão Danilo Fabiano, delegado regional de Polícia Civil e coordenador da Câmara Técnica de Segurança do Coderv. Danilo? Primeiro dizer que é uma satisfação vir aqui para a gente falar sobre segurança pública, cumprimentar a Jaqueline, uma parceira antiga nessa luta pela melhoria da segurança, ao Coderv, que hoje é significativo para a discussão dos problemas relacionados à segurança pública. Então, dizer que é uma satisfação estar aqui. Muito obrigada. E Jaqueline Zaiden, presidente do Observatório e ex-presidente da ACIRV. Jaqueline? Olá, Ana Paula. Prazer estar aqui. Doutor Danilo também, sabe, doutor em segurança. Parabéns ao Coderv por essa iniciativa de estar do podcast, porque isso leva o Coderv para fora da parede, né? Então, das quatro paredes, a gente precisa muito disso. E esse tema, ele é muito interessante, de segurança pública, porque é uma coisa que nós vivenciamos há 8 anos atrás, era o Danilo, que estava bem complicado, mas nós vamos falar no decorrer do podcast, né? Isso mesmo. Eu queria agradecer a presença de vocês aqui no nosso projeto do podcast. Vocês são protagonistas da história de Rio Verde e é uma honra tê-los aqui, então muito obrigada. E também quero agradecer os nossos patrocinadores, que vocês já sabem quem são. TRR e PetroRio, rapidez com qualidade, não importa a distância. Você encontra a PetroRio aqui em Rio Verde, em Portelândia e Caiapônia. Queria agradecer toda a equipe, o José Carlos, a Ana Maria, o Charlie, Laerte, muito obrigada pela parceria de sempre. Quero agradecer também Pignat Marcas e Patentes, há 17 anos registrando suas marcas, patentes, desenho industrial e direito autoral. E Hortex DataEng, empresa de tecnologia para o agro de Rio Verde e região, a única do Sudoeste goiano certificada para soluções de conectividade para o agro, com rede wireless de até 100 km de distância, do Gustavo Lacerda. Muito obrigada. E para a gente começar o nosso bate-papo, roda a vinheta. Para iniciar o nosso bate-papo, eu também queria agradecer 2 gigantes, que é a Dejane Mafissoni e o Ângelo Landim Jr., que me ajudaram a construir o roteiro desse episódio, que me ajudaram na ideia desse episódio. Os dois que são, assim, fundamentais na história do Coderv e de Rio Verde. A Dejane esteve conosco no nosso primeiro episódio e o Ângelo no segundo. Então, assim que terminar isso aqui, vai no Spotify, vai no YouTube, procura os episódios, ouve aí, ouve todos também, porque assim, a gente fala sobre uma gama muito ampla de assuntos, algum com certeza vai te interessar. Então, eu queria agradecê-los, já também fica aqui minha admiração aos dois. Bom, vamos falar, o início da nossa história vai ser quando o Rio Verde tinha mais ou menos, segundo as minhas pesquisas, 170 mil habitantes, né? Que a gente estava passando pelo nosso segundo boom de crescimento com a chegada da BRF, que trouxe consigo muitos forasteiros, vamos dizer assim, muitas pessoas de outros municípios, de outros estados que vieram para ficar. Só que nem tudo são rosas, né? E estávamos passando por um período de grande expansão econômica, franca expansão, mas a nossa segurança pública começou a ficar prejudicada, né? As pessoas saíam de suas garagens ou entravam em garagens, eram abordadas, veículos eram furtados, as pessoas eram abordadas a andar nas avenidas comerciais, que são super movimentadas, como a Presidente Vargas, e as pessoas até começaram a contratar a segurança privada. E a gente tinha déficit de corpo técnico e déficit também de infraestrutura cedidas à Polícia Civil e Militar. Então, era uma questão estadual, né? O senhor lembra mais ou menos como foi essa época? Eu acredito que a gente falou seja 2013, 2010, mais ou menos na época de 2010. Eu chego em Rio Verde em 2006, então eu conheço até um pouco antes, né? Assim que chegamos em Rio Verde, a cidade estava naquele momento de muito crescimento. A gente observava já uma dificuldade referente à segurança pública e isso foi, infelizmente, tendo alguns acréscimos nos índices criminais, ao ponto que pelo menos, principalmente entre ali 2013 a 2016, 2017, nós passamos aqui em Rio Verde por um momento muito críticos. Foi quando, me recordo que por iniciativa da ACIRV, na presidência da Jaqueline, houve uma mobilização da sociedade, até porque a sociedade naquele momento entendia que segurança pública era problema de polícia, não era problema de todos. E em razão desse movimento que cresceu,
com as discussões que foram feitas, principalmente na CIRV, com demais entidades envolvidas, principalmente os produtores rurais, o comércio como um todo, isso foi tomando uma dimensão de que a sociedade passou a ter uma conscientização de que precisava enxergar como estava a segurança pública, como estavam as estruturas e, consequentemente, cobrar melhorias para Rio Verde, até porque não se desenvolve uma cidade sem que tenha uma segurança com qualidade. E isso foi para nós, servidores públicos naquele momento, principalmente que enfrentávamos esse problema, a talvez até um pouquinho mais isolado, essa parceria, essa vinda da sociedade, dessa conscientização que houve, foi muito significativo. Isso gerou, a Jaqueline deve lembrar com muita propriedade, muitas manifestações, passeatas. Os gestores e os políticos começaram a entender que aquilo ali era prioridade. A partir de então, nós observamos, nós da segurança pública, algumas melhorias significativas, tanto que logo depois, nos primeiros anos, observa-se um decréscimo nos índices de violência. Esse decréscimo foi consequentemente acentuado, e aqui só para citar um exemplo, Ana Paula, Jaqueline e todos aqueles que participam. Rio Verde, em 2012, chegou a ter o maior índice de homicídio histórico, 125 homicídios em um ano. E comparando com o ano passado, nós tivemos pouco mais de 30 homicídios, né? Ou seja, menos de 30 homicídios, melhor dizendo, que foi o menor índice de homicídio histórico da nossa realidade. Isso foi graças a várias ações. Ações que, principalmente, somado com essas parcerias. Ou seja, a segurança pública passou a ter parceiros. Esse parceiro chama-se sociedade, que passou a interessar pelo problema da segurança, exigir, cobrar, acompanhar, elogiar quando tinha que elogiar, mas criticar quando tinha que criticar. E eu acredito que isso foi um fator determinante para que nós pudéssemos avançar. Claro que nós estamos distante ainda daquilo que nós precisamos, do ideal. Mas eu falo que essa participação da sociedade, ela foi fundamental para que nós tivéssemos várias melhorias no transcorrer do tempo. A vinda cada vez mais próxima do município ajudando, o município foi fundamental nesse processo de apoio, mas foi graças ao quê? A conscientização, a demonstração da sociedade que o problema da segurança pública ele tinha que ser enfrentado por toda a comunidade. Uhum. Jaqueline, conta pra gente como começou essa movimentação das entidades. Quando eu assumi a presidência da CIRV... 2013, certo? 2013. Eu fiz uma pesquisa, nós fizemos uma pesquisa com o associado, perguntando o que ele queria para essa nova gestão. E uma das coisas que eles colocaram foi segurança. Eu falei, nossa, gente, segurança, né? Aí eu falei assim, como é que a CIRV vai ajudar o associado na segurança? Aí pautamos isso em reunião de diretoria e decidimos procurar aprofundar mais no assunto. Foi quando nós fomos procurar o doutor Danilo, conversar na Polícia Civil para saber como é que estava acontecendo com a segurança, qual que era o gargalo. A gente queria entender todo o processo. Fomos também falar com o juiz, doutor Eduardo Álvares. Na época, ele estava juiz criminal, da qual várias... Você lembra, doutor Nilo? Eu acredito que ele já estava na área criminal e também respondia para execução penal. Exatamente, execução penal. Conversamos com ele para entender também todo o processo, como é que era aquilo, quem prendia, por que não ficava preso, onde que estava a falha de todo o processo. Fomos também na Polícia Militar, conversar lá no quartel, saber todo... Nós pegamos todos os envolvidos para entender, fazer um diagnóstico da segurança pública em Rio Verde. Aí, a partir disso, nós chamamos as outras entidades de classe, porque eu acredito que a gente tem que ter união. A entidade sozinha, a CIRV, não ia conseguir resolver o problema, e esse era o problema de Rio Verde. Então, nós buscamos o Sindicato Rural, o CDL, OAB, Sindivarejista, e começamos a mobilizar. Aqui nós fazíamos reuniões semanais, diárias, sim, para poder montar a estratégia de quais seriam os passos que a gente ia dar. Fomos falar com o governador. Na época, qual era o governador? Marconi Perillo.
E lembro que o Cid Varejista, não lembro quem estava presidente. Sei que nós falamos assim, vamos fazer uma grande passeata e fechar o comércio. Vamos fechar o comércio. Aí tinha uns comércios que não queriam fechar, mas quando a gente passava, eles fechavam a porta. Isso teve um reflexo a nível estadual, sabe? Então, isso chegou em Goiânia. Então, e o político, ele tem medo do povo. Sim. Sabe? Então, a hora que o povo começa a incomodar, a gritar, eles começam a se mexer na cadeira. Uhum. Então, a partir disso, nós movimentamos, nós buscamos parcerias, sabe? Até com o próprio juizado, com o doutor Eduardo, encostamos nele e disse, olha, o senhor tem que ajudar, ver o que a gente pode fazer, nos orientar, o doutor Danilo, fazer as reuniões, sabe? Isso... Eu lembro que surtiu um grande efeito. A quantidade de gente que foi para a rua, de todas, novo, era gente mais idosa, era pobre, era rico, era que todo mundo estava indignado. Porque a segurança todo mundo sente quando ela tá ruim, né? Sem dúvida. Todos são impactados, né? E eu lembro que um dia eu estava fazendo a reunião lá no auditório da CIRV e tinha alguns policiais militares. Aí eu pensei, olha, esse não é problema só meu. Aí eu falei assim, tá ali o oficial, o oficial da Polícia Militar, hoje ele está ali sentado agora como um policial militar, mas amanhã, quando ele está de folga, ele é um CPF comum. Então, ele também está indignado com essa insegurança. Então, isso não pegava só a gente. A esposa daquele policial militar também estava correndo risco. Então, eu comecei a abordar toda a segurança nesse sentido, para mobilizar o pessoal a aderir à nossa causa. Porque como é que eles iam fazer contra o Estado? Porque eles são o Estado aqui, a parte de segurança, o doutor Danilo representa o Estado, a Polícia Militar representa o Estado, e a gente ia fazer um movimento para cobrar do Estado a segurança, né? Então, foi um negócio muito bacana, eu acho que foi um divisor de águas, mostrou a força da sociedade, mostrou a força das entidades de classe de Rio Verde, que elas são realmente diferenciadas. Influenciou cidades vizinhas que estavam passando pela mesma situação também, né? Sim. Algumas tiveram uma dinâmica parecida. E o interessante, Ana Paula, se me permite, foi justamente diante desse movimento, dessa discussão, elencar problemas estruturais da segurança pública de Rio Verde, e aquilo foi muito discutido, foi elencado. Acredito que isso foi levado, né, Jaqueline, nas próximas eleições, aqueles que se dispunham a candidatar, quais eram os problemas que nós tínhamos. Tanto que, logo em seguida, veio um movimento para a construção da casa de prisão provisória, que foi graças a esse movimento também. Hoje está lá funcionando, é um presídio construído pelas mãos, né, várias mãos, mas principalmente das mãos da sociedade e das entidades envolvidas. Houve uma reestruturação nos setores de segurança pública e isso foi muito significativo. E a partir de então, esse movimento fez com que a sociedade continuasse envolvida com o problema. Tanto que hoje nós somos rotineiramente procurados, as pessoas procurando saber, mas qual que é a estrutura que a delegacia tem? Por que aqui talvez não tenha uma delegacia que possa atender determinado segmento ou aquele outro? Ou seja, acredito que esse movimento despertou Rio Verde. Rio Verde deu um grande exemplo, Jaqueline, naquele momento. E nós, da segurança pública, sentimos acolhidos. No qual sentido? Que a sociedade fez parte, a sociedade enfrentou o problema. Como eu disse no início, é claro que temos desafios, não há dúvida nenhuma. Recentemente agora, a gente até aproveita aqui para agradecer a iniciativa do Executivo Local, a doação de uma área de quase 9.000 metros próximo do atual prédio que é locado, para que nós possamos construir um imóvel avaliado, só o terreno avaliado em quase 7 milhões. Isso vai fazer com que Rio Verde, nos próximos anos, tenha um complexo de delegacia extremamente moderno, principalmente humanizado, para que as pessoas possam conviver, tanto que o CODERV está nos ajudando, através da Câmara Técnica de Desenvolvimento, a fazer o projeto arquitetônico, Jaqueline, para que... E a delegacia está sendo pensada por vários segmentos. Comunidade, nós que estamos lá, enfim, a sociedade como um todo. Qual que é o projeto de delegacia que nós queremos para nós? Se você precisar
qual que é a maneira que você quer ser atendido, quais os ambientes, enfim. Eu acredito que isso, acessibilidade, que infelizmente é uma dificuldade que nós temos, e isso é uma consequência desses movimentos, né? Então, para citar um outro exemplo, esse exemplo recente, né? Enfim, é isso que faz com que nós tenhamos uma cidade que cresce, uma região que cresce muito, em razão principalmente do agronegócio, com uma riqueza muito grande. Rio Verde hoje tem o maior quantitativo de máquinas agrícolas do estado. Rio Verde tem um PIB expressivo, né, em razão da circulação de riqueza. Então, Rio Verde tem que preocupar também com outros segmentos e principalmente com a segurança pública. Por isso que eu falo que nesse momento, nessa época, inicia todo esse envolvimento. E isso foi muito oportuno. E eu percebo que a sociedade ficou mais próxima da delegada, da policial civil, entendeu? Existia uma distância, tipo, a segurança pública é problema deles lá, da polícia civil, deles lá, da polícia militar, deles lá, do juiz, né? Aí, quando a sociedade se tornou protagonista, entendeu? Da segurança, eu quero segurança, eles viram que a polícia era o parceiro. O judiciário era o parceiro. Então, que eles precisariam do nosso apoio. Porque sem nosso apoio, eles não iam dar conta de fazer realmente a segurança valer aqui em Rio Verde. E quando nós, num dos diagnósticos que nós percebemos, que nós levantamos, não tinha lugar, celas, né? Qual o termo que fala? O nosso presídio, ele era dentro da cidade, né, Jaqueline? E não tinha superlotação. Exato. Bem no centro, né? Bem no centro e, como a Jaqueline disse, sem condição de que aqueles presos pudessem ficar no quantitativo que era necessário, né? Tinha várias fugas naquela época. Sim. Né? Além das fugas, porque não tinha condição até não tinha efetivo, né? Que era um problema, né? Que esse é crônico. Mas, assim, não tinha como prender, porque não tinha espaço. Então, ele ficava solto. Aí, então, vamos construir. Isso foi pautado na reunião de diretoria da CEV. Então, a solução... Não, do CPP. Aí o doutor Eduardo, juntamos o doutor Eduardo, que era da vara criminal, com a sociedade civil e fizemos a CPP. O Estado, na época, ele tinha um orçamento para fazer a CPP, assim... nem lembro, mas nós fizemos com 30% do valor que estava orçado. E outra coisa que nós também diagnosticamos e verificamos foi que não tinha o CASE, que é a Casa de Apoio ao menor infrator. E essa ainda está lá sem resolver, né? Sim. Mas... nós fizemos audiências públicas, né? Você lembra que teve audiência pública da segurança pública aqui, né? Isso. Na época veio o secretário de Segurança Pública, né? Tanto que logo em seguida já teve o início da construção da casa de prisão dos menores, né? Que nós chamamos de CASE. É uma obra que hoje está com 80% já dela concluída. Era uma demanda que foi levantada naquele momento, porque nós tínhamos dois principais problemas também, né? O sistema prisional que abriga o maior, que pratica crimes, aquele acima de 18 anos, e os adolescentes infratores. Então, em parte resolvido, até porque a CPP foi construída e já entregue, já funcionando. É importante a gente mencionar aqui também que o semiaberto está em construção, porque Rio Verde não tem semiaberto. Nós tínhamos dois regimes, né? O fechado e o aberto. Nós não tínhamos o semiaberto. Então, alguém saía do fechado já ia direto para o aberto. E está sendo construído. E também é uma consequência desse trabalho. Construiu a casa de prisão provisória e agora o Conselho da Comunidade e várias entidades, Poder Judiciário, Ministério Público, enfim, o sistema prisional como um todo, está em andamento a construção do semiaberto, inclusive uma parceria com o setor privado para montar indústrias, enfim, para que o preso possa trabalhar e ter uma renda, enfim, ele poder exercer uma profissionalização ali dentro. Então, isso é outro avanço. Claro, como a gente disse, a Jaqueline mencionou, nós precisamos de avançar mais, né? Finalizar o CASE, até porque o adolescente infrator que hoje é apreendido, ele tem que ser levado para outro local, distante da família,
a reeducação dele é mais dificultosa em razão dessa distância. Como eu disse, nós tivemos agora o anúncio e a legislação aprovada da doação de um terreno extremamente amplo e bem adequado para a gente construir a delegacia de polícia, até porque nós precisamos hoje, com o crescimento de Rio Verde, ter outras delegacias aqui especializadas. O crime virtual aumenta muito, alguns segmentos sociais, por exemplo, quanto o crime contra o idoso e tantos outros, nós precisamos de adequar para que a gente possa atender a comunidade. Mas houve um despertar, e esse despertar está sendo constante. Agora, uma coisa que eu sempre falo, que nós não podemos, e acredito que aquele movimento foi tão importante, que trouxe à sociedade essa reflexão e a responsabilidade de continuar cobrando, continuar fiscalizando, exigindo, né, dos políticos, exigindo dos gestores e aqueles que se dispõem a entrar na política que cumpram as necessidades que a nossa cidade tem. E temos muitas, mas o testemunho que eu posso dar aqui, até porque estou aqui desde 2006 em Rio Verde, é que principalmente deste movimento para frente nós tivemos esse apoio e nós tivemos de maneira muito progressiva a melhoria da segurança pública. E aqui, para citar um outro exemplo, desses homicídios que nós tínhamos em grande quantidade, nós não chegávamos a esclarecer 40%. Nossa. O ano passado, em razão da melhoria da capacitação do nosso servidor, alguns equipamentos de inteligência, a reestruturação da Polícia Civil, nós chegamos a esclarecer 90% dos homicídios, ou seja, dos homicídios praticados quase na sua totalidade. Nós tivemos agora recentemente alguns homicídios graves aqui em Rio Verde, que em menos de 5 dias estavam todas as pessoas presas. Isso é uma demonstração de polícia eficiente, forte, mas porque lá atrás houve, como eu disse, né, uma parceria, e essa parceria está sendo constante. O município, logo em seguida, depois desse movimento, estabelece a guarda, que foi outra melhoria significativa, né? Mas foi em razão, principalmente, de que o prefeito Paulo, naquele momento, também muito consciente desse problema, logo estabeleceu o edital, Rio Verde passou a ter essa guarda que apoia principalmente as ações da Polícia Militar. E é importante a gente citar também que tivemos a implementação do Núcleo de Inteligência e Análise Criminal. Então, passou a sentar à mesma mesa vários servidores de todos os segmentos da segurança pública. A partir de então, fazem um diagnóstico, uma análise do problema da cidade, transmite a informação para todos os comandos. A polícia passou a ser muito mais eficiente, porque isso efetivamente foi discutido, né? Ou seja, precisamos de aumentar os índices de prisão em flagrante, nós precisamos de detectar onde está o crime e agir pontualmente com inteligência e com estratégia. E isso foi feito graças também a esses avanços que nós estamos mencionando. A polícia, pouco tempo atrás, agia no empirismo por completo, né? Ou seja, a viatura ia aleatoriamente para qualquer parte da cidade. A partir de então, não. Onde que está o problema? Qual que é o horário? Qual que é o meio de execução? Qual que é o crime que está impactando? Então, vamos atacar o problema na sua origem, né? Ou seja, vamos ser mais eficazes. Temos pouco efetivo, mas o efetivo que temos tem que ser bem utilizado. Com inteligência. Trabalhado com inteligência. Então, isso passou a ser um norte para a segurança pública também, em razão disso tudo que nós estamos comentando, né? Em razão dessas melhorias que Rio Verde passou a ter. E a Guarda Municipal, hoje ela faz uma grande diferença, né, Turdine? Porque ela ajuda muito na segurança, porque o efetivo, né, esse é um problema, né? Quer dizer, na realidade, ele é o efetivo, para mim, ele é o fim da linha do problema, ele é o último, entendeu? A ser acionado. Porque o problema, a origem dele é lá atrás. Mas no final ali, que ele que está na frente, na ponta, a Guarda Municipal, hoje, ela é uma grande parceira, entendeu? Então, acho que essa segurança hoje, Rio Verde melhorou. Isso nós temos muito a agradecer, a reconhecer o desempenho do nosso administrador, Dr. Paulo. E aqui, só para citar também um outro exemplo, Jaqueline, diante disso, né? É o que a Jaqueline disse, né? A guarda, ela praticamente quase que dobra o efetivo do trabalho ostensivo, até porque nós temos e continuamos tendo
um efetivo da Polícia Militar muito pequeno, então a guarda praticamente chega para dobrar esse efetivo. Nós que fazemos todos os flagrantes e recebemos todas as forças de segurança na delegacia, a gente observou claramente o quantitativo de flagrantes que aumentaram em razão da presença da guarda. Uma outra coisa muito importante, isso foi detectado pelo Núcleo de Inteligência e Análise Criminal, que algumas partes da cidade, por falta de iluminação, por falta de que o município tivesse mais presença ali, aquilo causava estupros, facilidade de roubos. E o prefeito Paulo, assim que tem conhecimento dessas informações, já no início do seu mandato, já começa todo um trabalho de melhoria de iluminação, enfim, os parques, né? Consequentemente, as praças foram ocupadas, a guarda ocupa aqueles espaços, o que a Jaqueline mencionou da importância da guarda, e me lembrei muito disso. Consequentemente, a gente observa o decréscimo de crimes praticados em razão disso, né? Então, isso tudo foi em razão dessa construção, né? Essa construção das entidades, da polícia, dos poderes constituídos, né? Essa união de forças que, de maneira progressiva, a gente observou. E a segurança pública, é o que a Jaqueline mencionou, o policial é o último, é o que menos deveria interferir no problema, porque o problema nasce muito lá atrás, né? O problema é social, muitas vezes, é a falta de oportunidade, é uma discussão que a gente tem que enfrentar das políticas públicas que são implementadas, porque na medida que o adolescente, a gente lida muito com ele lá na delegacia da infância, que ele não tem oportunidade, que ele não tem esclarecimento, que ele não tem uma profissionalização, ele é cooptado para o crime. Primeiro como usuário, consequentemente depois ele passa a ser um maior criminoso e, enfim, com poucas possibilidades de recuperação. Então esse problema tem que ser enfrentado. É uma outra frente que foi discutida naquele momento, principalmente em razão do CASE, até porque o CASE, a finalidade do CASE é isso mesmo, né? Praticou o primeiro ato infracional, ele é tirado de circulação e é dado a ele uma reeducação digna para ele voltar ao convívio social, esse adolescente. E o adolescente é muito mais fácil de melhorar. Ele está naquele momento de transformação, ou seja, ele está na formação de personalidade. Diferentemente de você reeducar um maior, que às vezes já praticou de maneira contumaz vários crimes. Então é um outro problema que ainda temos que enfrentar, nós temos que ter mais políticas públicas voltadas a essas questões sociais, porque aí de maneira muito mais permanente, nós vamos melhorando cada vez mais a segurança pública aqui da nossa cidade. Vou apimentar isso aqui, doutor Danilo. Então vamos, joga pimenta, Jaqueline. Sabe o que eu penso? É o que nós estávamos conversando aqui antes. O problema, ele é da legislação, são as leis. O infrator, o criminoso, quando ele vai efetuar um crime, o que ele pensa? Custo-benefício. Tá, se eu vou roubar o celular da Ana Paula, eu vou ter um benefício. Qual o meu custo em relação a esse benefício? E as leis, elas são muito brandas. Então, o custo é mínimo em relação ao crime. Aqui no Brasil, nós temos as leis que eles têm visita íntima, eles têm as saídas... As temporárias permitidas. Saídas temporárias, que às vezes viram permanentes, né? Uma coisa assim, surreal. Eles têm... nós pagamos para eles estarem lá. A sociedade ainda paga, eles têm... qual o número do mês? O do dinheiro que a gente dá, doutor? Na verdade, o custo de um preso hoje no sistema prisional é muito alto. Não, né? que a gente dá para ele o recurso O auxílio-reclusão? Auxílio-reclusão. Aqueles que têm vínculo com a Previdência, né? Eles têm direito ao auxílio-reclusão. Auxílio-reclusão. Então, e outra coisa que eu acho também, essa aí ela é bem assim, eu acho que vai ter muitas pessoas que não vão concordar, é bem controverso, mas acredito que a prisão, você estar preso, você não está preso para ser ressocializado. Ele teria que estar preso para ser castigado, entendeu? Para ele sentir o peso, o custo do que ele fez, da atitude que ele tomou. Então, ele teria que ficar isolado da sociedade, sem sair, sem adentrar a sociedade, nem temporariamente, para que outros que pensarem em fazer a mesma coisa que ele, que esse custo pese na hora de efetuar, de querer fazer
uma infração, entendeu? Um roubo. Então, a nossa legislação, ela é mais focada no criminoso do que na vítima. Ele protege mais o criminoso do que a vítima. Então, essa é uma discussão que tem que ser levada para frente, para os nossos legisladores, para que eles repensem isso, que eles coloquem a luz na vítima, na sociedade. O Estado tem que proteger a nós, não ao infrator, ao criminoso. Né, doutor Daniel? Não há dúvida, é um outro grande problema da segurança pública, é a fragilidade das legislações. Tanto que nós temos países que quem pratica, por exemplo, o tráfico de drogas, que é um crime extremamente grave, e aqui inclusive no Brasil é considerado hediondo, né? Ele, prisão perpétua, situações até de pena de morte, e no Brasil sequer nós temos a obrigatoriedade do regime inicial fechado. No Brasil é permitida a progressão de regime. No Brasil é permitido que ele, caso queira trabalhar, ele tem direito à remissão de pena, diferentemente de alguns outros países que adotaram uma legislação muito mais rígida. Nós optamos em 88, com a Constituição, de não ter o trabalho forçado, do meu ponto de vista, um grande erro, né? Ou seja, se a pessoa tem saúde, tem facilidade de trabalho, tem condições de trabalho, ele tem que ser obrigado a se manter sua família, né? Nós temos uma vedação de penas, né, de aplicação de penas, que hoje não pode ultrapassar 40 anos, pouco antes era de 30. A progressão de pena no Brasil, apesar de uma mudança recente que nós tivemos, né, no pacote de crimes, ainda foi muito pequena, ou seja, uma pessoa que pratica um crime à mão armada, um roubo, por exemplo, ele tem direito à progressão de pena menos da metade do cumprimento dessa pena. 20%, né? Ou seja, é isso, ele chega a 30%, 40%, ele já tem direito à progressão desse regime. E o pior, aí alguns locais não tem um regime, ele entra no fechado, não tem um semiaberto, ele já vai para o aberto. Recentemente eu... Só explica o que é a progressão, porque às vezes quem está nos ouvindo não vai entender. Isso. Porque o sistema prisional brasileiro, nós temos 3 regimes prisionais, né? O fechado, o semiaberto e o aberto. Então, quando se tratar de um crime mais grave, em regra, principalmente se a pena aplicada pelo juiz é acima de 8 anos, ele inicia no regime fechado. Regime fechado seria cela. Ele não tem direito a ir para sua casa durante o dia, ele fica ali dentro do sistema prisional, que nós chamamos de intramuros, né? Dentro ali do sistema prisional. Na medida que ele cumpre parte dessa pena, e aqui tratando do roubo, ele cumpre menos da metade dessa pena. Então, por exemplo, imagina que o juiz aplica 8 anos. Ele cumpre menos de 4, ele já passa para o regime subsequente, que é o semiaberto. É o que nós chamamos de progressão. Ele sai do regime mais rigoroso para o menos rigoroso. Como Rio Verde ainda não tem um semiaberto, porque está sendo construído, né? E iniciativa da sociedade também, com apoio das entidades, do Poder Judiciário e do Ministério Público, ele já vai direto para o aberto. E no aberto, consequentemente, ele já tem o contato direto com a sociedade e muitos desses presos passam a praticar novamente crimes. É o que a Jaqueline disse na essência, né? A nossa legislação, ela é muito fraca para determinados crimes que efetivamente deveriam ter um rigor muito maior, principalmente crimes com violência, grave ameaça, crimes de tráfico, né? Enfim, a legislação tinha que ser muito mais adequada. E as estatísticas, os números falam que desses crimes, a nível Brasil, né? 60% são feitos por criminosos que estão no semiaberto. Sem dúvida, Entendeu? 60% das infrações, os roubos, né, da criminalidade é feito por quem está no semiaberto. Por isso que eu acredito que não tem que ter progressão. Né? Então, a gente tem que rever isso também. E nós tivemos, em 90, com a edição do 8.072, que é uma lei dos crimes hediondos, naquele momento o Brasil vedava a progressão para crimes hediondos. Ou seja, em 1990 nós tínhamos uma legislação mais forte do que a legislação de hoje. Tanto que nós tivemos em 2006, pouco depois, uma decisão do STF que considerou a lei inconstitucional. Foi quando nós passamos a permitir, o juiz foi obrigado a cumprir, com a decisão do Supremo,
a progressão de regime. A partir de então, aquele que praticasse um crime hediondo, e aqui só para citar exemplo, né? O homicídio é um hediondo, o tráfico de drogas é equiparado a hediondo, o latrocínio é um crime hediondo, essas pessoas passaram a ter direito à progressão. Então, nós tivemos, no meu ponto de vista como servidor da segurança pública, um retrocesso na nossa legislação. Ou seja, nós tivemos um enfraquecimento da legislação no transcorrer do tempo. E isso tem que ser revisto. E a Jaqueline tem toda a razão. O criminoso mede consequência, né? Ou seja, a pena ela tem que ser proporcional à gravidade do crime praticado. Quantas vezes nós fazemos o trabalho investigativo com muita dificuldade, a prisão é decretada e pouco tempo depois essa pessoa tem direito de responder o processo em liberdade de casos extremamente graves. E aí, quando ele está em liberdade, arrasta o julgamento e uma pessoa é julgada, às vezes, 10 anos depois. Gera uma total impunidade, uma sensação na família de total desprezo pela vida que se perdeu daquele ente familiar em razão da falta de punição ou de sequer de um julgamento, né? O que muitas vezes a família espera é que pelo menos seja julgado. Temos aquele caso de Goiânia que reflete isso, a morte de um jornalista que há mais de 10 anos não ocorre o julgamento. Uma coisa absurda. A legislação brasileira ela tem que ser modificada nesse aspecto processual, evitando esses enormes recursos e procrastinações para que não haja o julgamento de um caso tão grave como aquele. Agora, imagina os casos menos graves, né? Nós estamos falando ali de um homicídio em que toda a sociedade está acompanhando, não de hoje, há 10 anos atrás, e não se faz o julgamento por questões processuais. Isso, efetivamente, tem que ser mudado. Não há dúvida nenhuma, eu concordo com a Jaqueline. Nós temos que repensar nossa legislação. E quando a gente fala, na minha opinião, quando a gente fala em recuperar o menor, né, ressocializar, é muito importante ter, escolas, tempo integral, né, atividade desportiva, mas se não tiver uma lei que estruture, entendeu? Que ele tenha receio, medo de voltar à cena do crime, ao ato, não adianta. Então, a gente pode construir CASE, a gente pode colocar escolas, tempo integral, sabe? Mas, porque, como o doutor Danilo disse no começo do nosso podcast, o menor ele é cooptado. Então, ninguém rouba. A maioria dos roubos todos não é para comer. Não, por que você roubou? Porque estava faltando arroz lá em casa. Não, ele roubou porque ele queria um tênis melhor. Ele roubou porque queria um celular melhor. Ele não roubou para colocar comida na casa dele. Então, isso é mais... eu falo que é mais uma questão de moral do que de necessidade mesmo. Mas é porque a pessoa quer o que o outro tem. Com a facilidade do roubo e com o ônus que é pequeno. E quando a Jaqueline fala isso, ela traz a questão da legislação do menor, né? O Estatuto da Criança ele é de 90, ele prevê a internação em casos de atos infracionais graves, mas é uma internação regrada de apenas 3 anos, né? Se ele completa 21 anos, não pode aplicar nenhuma medida socioeducativa a ele. Mas, acima de tudo, ela levanta um outro problema, né? Que é a questão da motivação do adolescente para a prática do ato. E nós temos feito uma parceria com a Universidade aqui de Rio Verde no sentido de levar alguns psicólogos, Jaqueline, lá para dentro, Bacana. Que são alunos, e em alguns casos específicos, esses psicólogos estão tendo contato com o adolescente infrator. E aqui, só para citar um exemplo, teve recentemente um adolescente que fez uma página fake, que ia praticar um massacre numa determinada escola aqui de Rio Verde. A comunidade ficou em pânico. Nós identificamos quem ele era através de recursos tecnológicos. Enfim, o grupo de repressão a crimes virtuais localizou a casa dele, levou ele apreendido. E quando nós percebemos que era uma questão de bullying interna na escola, ele tinha alguns preconceitos, enfim, e foi uma maneira
dele amedrontar os demais colegas, nós submetemos eles a esse grupo de psicólogos que faz esse trabalho lá na Delegacia da Infância em parceria com a Universidade, a UniRV. Vamos fazer uma propaganda para a UniRV, porque é um trabalho social importante, né? Enfim, quando nós temos colaboração, nós temos que dizer, enfim, isso é importante. E esses psicólogos, então, acompanhado lá por uma psicóloga nossa também, que é cedida pelo município, depois de um trabalho com esse adolescente, ele revelou os motivos, enfim, ele pôde se libertar daqueles problemas que ele tinha, tanto que nós temos o testemunho não só dele, mas da mãe, o tanto que ele melhorou em casa, o tanto que ele depois disso, ele teve esse acompanhamento, é como se fosse uma terapia, enfim, quem é da área vai saber explicar melhor. Já é reeducação. E uma constatação clara que faltava a ele, até porque ele estava tendo um problema, aquele acolhimento. Aí imagine nós, se ele não tivesse isso. Ele não ia ter a medida educativa adequada, até porque não tem um local para colocá-lo, ele não ia ter condição financeira de procurar um psicólogo, e amanhã talvez ele estava armado, efetivamente matando as pessoas, porque o problema, apesar de ter passado pelo poder público, não foi resolvido na sua essência. Ou seja, faltou o quê? Faltou ele ter ali um acompanhamento, um psicólogo, e felizmente, em razão dessa parceria nós tivemos, esse adolescente pôde ser atendido. Tanto que nós vamos ter uma reunião essa semana com o reitor para que nós possamos fortalecer essa parceria e, em várias situações, o adolescente ter esse acompanhamento. Porque, veja bem, é silencioso, isso é discreto, não vai virar estatística, mas nós vamos tirar muitos adolescentes da criminosa em razão do acolhimento, né? Que pega na origem, né? Sem dúvida. O que motiva você a fazer aquilo, né? Então, você já direciona, reconduz o indivíduo. Acho muito bacana. E a Jaqueline comenta da cooptação, né? De fato, o adolescente ele tem as suas necessidades, ele tem as suas ambições, e quando ele não tem uma mão amiga, uma pessoa ali, um aconselhamento, um direcionamento, ele vai ser cooptado, porque o traficante está atrás do adolescente para ele vender drogas, para ele transportar essa droga, enfim, ele vai ser cooptado, dando a ele a oportunidade, às vezes, dele ter o tênis, dele ter um carro, para ele frequentar determinados locais, e aí vem o trabalho nosso, como eu falo, da sociedade como um todo, é de fazer com que nós cooptamos ele pelo lado positivo. Por isso, das políticas sociais, por isso da reflexão, por isso de que a gente possa levar aos nossos gestores essa necessidade de que nós temos que atacar a segurança pública também referente a esses problemas sociais, que no meu ponto de vista é o nascente ali, é o problema. Claro, ele nasce na família, enfim, mas atacar esse problema, reverter esse problema, a gente resolve segurança pública também. Sim. É porque o grande... falo criminoso, o grande líder de uma facção que seja, ele não começou grande. Sim. Ele começou ali, roubando um tênis. Né? Então, a gente realmente tem, tá certo. A sociedade, ela tem que também se sensibilizar disso, de tentar consertar o negócio lá na origem. Sabe? Redirecionar e... para ver se... nós aqui, Rio Verde, nós somos fora da curva, em termos de segurança pública, né, doutor Danilo? Sim. Então, tanto é que os nossos índices abaixaram, o doutor Danilo já falou. Mas isso é um problema que e hoje nós estamos assim. Isso. Será que a gente consegue se manter assim, dessa forma? É o que nós temos que pensar, né? Rio Verde tem uma progressão de crescimento aí para os próximos anos bem significativa. E como que nós vamos planejar a segurança pública? É isso que a gente discute muito, Jaqueline, no CODERV, né, Ana Paula? Enfim, a Câmara Técnica de Segurança Pública é justamente isso. Ou seja, o que nós temos hoje, qual a necessidade hoje, daqui nos próximos anos, futuramente, para que a gente possa manter. Né? Claro, nós temos muita dificuldade hoje ainda. Nós temos que melhorar o quantitativo de servidores, nós precisamos ter um prédio próprio para a Polícia Civil, para a Polícia Técnica Científica, a Polícia Militar precisa ter mais efetivo, uma série de coisas. Precisamos finalizar o semiaberto, mas isso tem que, naturalmente, ser planejado, porque nós não podemos ser surpreendidos. Nós temos que estar à frente, né? E muitas vezes o crime chega antes para depois ter as ações. E a gente se acomoda às vezes, né, doutor? Se acomoda. Tipo assim, porque tá tudo bem, né? Então, a gente tem que realmente pensar se isso se mantém para os próximos anos. E se isso não se mantém, como a gente pode fazer
para que a gente mantenha, pelo menos, esse nível. Então, é uma discussão que é muito interessante, doutor Danilo. Eu acho que isso, parabéns ao CODEV por essa iniciativa, e buscar mais a sociedade para discutir isso também. Sem dúvida. Ano passado, as entidades se reuniram com o pessoal de Rondonópolis, no Mato Grosso, porque lá eles têm a maior plataforma multimodal do Brasil, é a maior em grãos na América Latina. E eles falaram que a plataforma ela trouxe muita prosperidade econômica, mas a questão da segurança foi prejudicada, principalmente nas marginais, né? Então, assim, com a nossa plataforma aqui, então é um ponto de alerta, sim. Precisamos nos planejar a médio e longo prazo. Sem dúvida. Por isso, o último documento elaborado pela Câmara Técnica, né, que a gente listou equipamentos que poderiam corroborar com a segurança. Isso tem sido fundamental, porque o CODERV leva, não só o CODERV, né? O CODERV é mais uma entidade forte que veio, né, para somar isso aí. Mas aqui a gente tem várias outras entidades e pessoas envolvidas. É justamente nesse propósito, né? Quais são os nossos problemas? Estão sendo resolvidos? E se não estão, por que não estão? E cobrar efetivamente, né? Porque Rio Verde tem esse crédito de cobrança, até porque a gente gera muito emprego, gera muita renda, e essa renda, esses impostos, têm que ser revertidos em benefício da comunidade. Com certeza. É o que a Jaqueline disse. É a sociedade cobrando. O gestor vai estar conscientizado, ele vai sentir a necessidade, porque houve essa cobrança popular e a população tem uma força muito forte, né? Porque nós temos, acima de tudo, o voto. E eles importam muito com o voto, principalmente quando o voto é consciente, né? Ou seja, deixou de atender aquilo que a sociedade está pedindo, ele pode ter certeza que ele não vai ser reeleito na próxima vez. Então, isso incomoda, isso faz com que ele direciona as políticas públicas de acordo com a necessidade que a sociedade está cobrando. Agora, quando não há cobrança, aí ele faz daquilo, da maneira, qualquer maneira que ele fizer, está de bom tamanho. Por isso, dessa preocupação. E como Rio Verde não está estagnada, Rio Verde está crescendo, nós temos que continuar acompanhando. Por isso, da importância desse debate aqui, eu fico muito feliz de ser chamado no momento que a segurança pública está boa, mas nós estamos aqui a mostrar aquelas pessoas que estão participando conosco aqui da importância da continuidade. E refletir realmente o que é a segurança pública, né? Então, por onde que começa? É a legislação, é a sociedade ajudando, buscando o menor, que o menor, ele vai ser amanhã, se não for redirecionado, um chefe de uma facção. E Rio Verde, além de estar crescendo, ela é vitrine, né? Gente que é uma cidade rica, é uma cidade pujante. Então, o doutor Danilo, essa fase de sossego dele, assim, eu não sei quanto tempo nós vamos ter que... Não, mas não temos sossego, não. O sossego, ele é ilusório. Não, falando assim, em relação a 2013. Sim, em relação a 2013. Para 150 homicídios por ano, para 30? Sim, sem dúvida. Né? Então, assim, o senhor está mais assim... Mas trabalhando menos, digamos. Naquela época, enfim, era um problema muito sério, porque o problema, ele se atropelava, né? Um dia era um, amanhã outro, e não dava... Nós não tínhamos respostas efetivas, né? Porque era um momento de muita dificuldade. Claro que a segurança pública continua tendo seus problemas, né? Tanto que nós temos homicídios, temos roubo, mas infelizmente, né? Em razão de um pouco mais de estrutura, isso pode ser encarado de uma maneira que faz com que a resposta seja mais rápida, que a gente possa dar com mais agilidade um atendimento, resolver os problemas. Tanto que, se nós pensarmos Rio Verde principalmente nos últimos 5 anos, vamos imaginar isso. Qual o crime grave que não foi solucionado em Rio Verde? Todos os latrocínios foram solucionados. Essa semana mesmo, nós tivemos um caso iniciou uma investigação de latrocínio, depois demonstrou que era um homicídio, em que uma pessoa matou um senhor de 72 anos de idade e fugiu para Juazeiro, na Bahia. Pouco tempo depois, coisa de menos de 10 dias, ele estava preso lá em Juazeiro, foi preso ontem, né? Pela Polícia Civil da Bahia, em parceria com a Polícia Civil de Rio Verde, a quase 2.000 quilômetros. Isso é uma demonstração de trabalho eficiente das instituições de segurança, né? É um reflexo desse movimento. Nós tivemos aquele outro caso do homicídio que eu citei há pouco tempo, né? Poucas horas antes aqui, referente a um caso grave na cidade, em que houve uma resposta, uma integração das forças de segurança e um resultado apresentado. É isso que a sociedade espera, né, das entidades públicas. É resposta, condição de trabalho, resultado, isso é que é fundamental. E a gente teve um grande ganho, a sociedade rio-verdense, com o retorno do doutor Danilo.
Né? Quando ele voltou, eu falei, doutor Danilo, eu não sei se o senhor gostou. Nós gostamos muito. Mas, então, assim, isso para nós foi um grande ganho. Isso, como estamos hoje, ele tem um mérito muito grande dele. Entendeu? Ele esteve, na época, em 2014, só foi para Goiânia, não foi? Isso. Na inteligência... De 2016 a entre 2016 e 2019. Ele estava na inteligência do Estado. Então, quando ele retornou, aí eu mandei uma mensagem, falei assim, eu não sei se é bom para o senhor, entendeu? Mas para nós foi ótimo. Então, que ele permaneça... Isso aqui é resultado, essa baixa dos índices do trabalho dele e da equipe dele. Né? Então, isso a gente tem que reconhecer e que ele fique aqui para os próximos 40 anos. Mas se me permite, Aquilene, na verdade, eu sou mais um, né? Enfim, a gente né? representa, né, uma instituição, mas é uma soma de esforço. Mas eu acho que o protagonista principal não somos nós servidores, foi a sociedade. A sociedade ter encarado o problema. Porque naquele momento... era muito fácil as pessoas se esconderem, né, da situação que estava vivenciando, mas a sociedade, as entidades, ela trouxe para elas o problema, mas não só de debater, mas de procurar melhorias, porque foi o que efetivamente ocorreu. Bom, qual que é o problema então? Vamos enfrentar o problema, vamos construir a CPP, vamos fazer com que o caso inicie, ou seja, isso foi fundamental. Eu acho que a grande virada nesse aspecto da segurança pública foi a presença, foi a conscientização, foi as entidades, e ali pela gestão da Jaqueline, principalmente da CIRV, que foi o primeiro que iniciou esse processo. Eu lembro da nossa primeira reunião lá com o doutor Eduardo, que a gente discutia como iniciar uma construção da CPP, que era um dos problemas, né? Mas isso fez com que se agigantasse várias outras pessoas adormecidas para que pudesse se somar, né, Jaqueline? E isso fez com que a gente melhorasse. O que não podemos é parar, né? Continuar debatendo, observando, a sociedade fiscalizando, cobrando, conscientizando, porque quando a gente vê uma política pública que não vai atender, nós temos que reclamar, temos que protestar e temos que exigir aquilo que a sociedade merece, né? Sim. Que é prestação de serviço público de qualidade. E focar numa legislação que tenha como objetivo a proteção da vítima, da sociedade. Isso, doutor, nós temos que cobrar dos nossos gestores, nossos legisladores, não dos nossos legisladores, que essa nossa legislação seja revista, que ele tenha nós como foco. E a questão de número de efetivos ainda é um ponto preocupante, né? Preocupante, principalmente pelas últimas mudanças na legislação referente à aposentadoria. Nós temos perdido, né? É um direito do servidor. Deus queira que nós chegamos no nosso momento de aposentar, mas isso fez com que nós tivéssemos uma perda significativa de efetivo. Lado bom, nós estamos aí com vários concursos anunciados, né? Polícia Militar teve, inclusive, provas na semana passada. A Polícia Civil também já está com edital para ser publicado. Ontem saiu também a Polícia Técnica Científica, Bombeiros Militares. Então, isso significa que logo teremos esse efetivo. Agora, o que nós precisamos? Continuando cobrando que esses editais avancem, que depois que esses servidores sejam aprovados, eles sejam convocados, entram em exercício, vem de novo a presença da comunidade. Mostrar a importância que tem esse servidor estar disponível, né, para o trabalho. Porque um pontapé foi dado, no sentido de ter os editais. Agora, claro que isso continue, né? Que tenhamos esses servidores. Acontece muito de ter o concurso, né? E não fazer a convocação. Isso, assim, Isso. A gente percebe... E por que isso acontece? Isso passa por vários fatores, mas, acima de tudo, interesse político, né? De colocar que esses servidores possam entrar em exercício. Porque isso impacta financeiramente no Estado, né? Mas veja bem, é aquilo que a gente discutia. Na medida que a sociedade mostre a eles a importância que isso tem, porque a sociedade está em alerta, sabe que o déficit de servidores é grande, que precisa que eles iniciem seu trabalho e venham para as cidades para que possam efetivamente exercer sua função. Naturalmente, isso vai impactar na decisão dele. Talvez ele vai deixar de fazer uma determinada obra que talvez não é tão importante, mas vai ter uma placa bonita e vai
direcionar aquele recurso para aquilo que a população está pedindo, que é efetivo, que é policial, que é mais professores, enfim. Isso é um papel da sociedade na cobrança, para que o gestor possa direcionar esses recursos. Doutor Danilo, quanto é efetivo por habitante médio, assim, precisa? Eu falo não que a gente fala que a segurança quem faz não é o policial militar, não é o policial civil, porque ele é a última a ponta, Isso, né? Isso. Mas assim, hoje, o quanto precisaria por habitante? Isso depende muito do impacto que determinada cidade tem referente a índices criminais, né? Ou seja, diante da prática, principalmente dos crimes, nós temos que ter mais servidores. Por exemplo, Rio Verde, tempos atrás, tinha um alto índice de homicídio. Naquele momento, nós precisávamos de mais efetivo, do trabalho ostensivo e do trabalho repressivo, que é o trabalho investigativo. Então, é claro, você vai me perguntar, mas hoje o efetivo que investiga homicídio em Rio Verde é suficiente? Não, não é. Mas já está quase próximo do que a gente precisa, porque o nosso índice diminuiu, consequentemente, aqueles crimes que ocorrem, nós conseguimos investigar com mais agilidade, mas aí eu cito um problema que nós temos hoje. Crime virtual. Pegou a polícia de surpresa. Nós estamos numa avalanche, nós estamos num ataque cibernético. Todos nós aqui, acredito que todos que estão nessa sala aqui, já teve uma mensagem tentando cooptar informações no seu telefone, instalar um programa ali para pegar o seu número da sua conta, da sua senha, enfim, todos nós tivemos isso. Quem não recebeu uma mensagem de um estelionatário se passando por um familiar, né? É um ataque virtual, cibernético, que nós estamos tendo e que a polícia precisa de agilidade. E às vezes não é efetivamente mais efetivo, nós precisamos de tecnologia para investigar. Às vezes um servidor com tecnologia, com equipamentos, Jaqueline, nesse aspecto, ele vai avançar e vai conseguir identificar. Aí cito, recentemente, assim que eu ressumi a regional, nós adotamos um cartório de investigação de crimes cibernéticos. Então, nós destacamos uma equipe com delegado, 2 agentes e um escrivão. Dentre outras funções de combate ao tráfico, eles também passaram a investigar crimes virtuais. Consequência, eles foram no Rio Grande do Sul, agora, 20 dias atrás, prenderam lá cerca de 10 pessoas envolvidas num crime virtual praticado contra um cidadão rioverdense que perdeu R$500 mil em um crime virtual em que ele foi iludido, imaginando que estava falando ali com a menina, através de uma página fake que o estelionatário fez, e foi pagando dinheiro, até porque ele tinha passado algumas imagens íntimas dele, e o estelionatário utiliza isso aí para extorquir, e em razão desse trabalho da Polícia Civil de Rio Verde, porque nós tivemos policiais especializados nisso, foi possível que essas pessoas fossem presas lá no Rio Grande do Sul. Isso é uma demonstração que não fizemos com muito efetivo, mas nós tivemos uma capacitação. Aí se trata também de investimento. Investimento em tecnologia, investimento nesse servidor, porque muitas vezes, quando nós falamos, por exemplo, de efetivo em rua, é fundamental. Mas uma cidade inteligente que tem muitas câmeras, por exemplo, que tem uma visão maior, menos efetivo se torna, às vezes, mais... nós temos mais eficácia se nós temos a parceria da parte tecnológica. Então, tudo isso hoje, Jaqueline, tem que ser analisado. E o Estado sabe disso? Isso é apresentado, né? É apresentado para o Estado. Porque fica até mais barato para a gente. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E aqui em Rio Verde, eu já aproveito até para comentar, isso está sendo discutido na Câmara Técnica, nós estamos discutindo isso com as demais forças de segurança, com o município, que tem ajudado muito também nessa parte tecnológica. O Estado recentemente também nos mandou um equipamento de inteligência que é um custo de R$700 mil. Então, houve esse investimento para que esse equipamento estivesse aqui. Claro que eu não posso dar muito detalhes, porque é trabalho de investigação, mas isso é em benefício da comunidade. Então, hoje, o investimento em tecnologia, em inteligência, em capacitação, às vezes nós podemos ter um pouco menos de efetivo, mas se nós tivermos mais resultado. É o que a gente precisa, né? Porque o crime é muito dinâmico. Pouco tempo atrás, o bandido pegava uma arma e ia roubar um banco. Hoje, às vezes, ele utiliza um meio virtual
Como nós tivemos um caso de uma empresa... Home office. Nós tivemos uma empresa aqui em Rio Verde que perdeu 3 milhões numa noite, né? Em razão deles terem invadido a conta bancária deles. Ou seja, não precisou vir armado, precisou mandar uma mensagem ali clandestina, casa, né? E praticar o crime isso. Então nós precisamos de... A segurança precisa dela ter essas alternativas e ter esses investimentos. Então, só te respondendo de maneira bem objetiva, servidores efetivo é importante também, mas acima de tudo é investimento nessa parte tecnológica e inteligência. É importante a gente ter dados, né, para saber onde caminhar, onde investir. Isso que a gente procura sempre discutir e levar, né, aos tomadores de decisão. Quando nós estávamos na inteligência da Secretaria de Segurança, isso era apresentado justamente para que o gestor pudesse caminhar nesse sentido. O que fazemos hoje, através do núcleo de inteligência, né? Então é sentar todas as forças, discutido. Como aqui a gente tem uma parceria muito boa com o município sempre muito presente, levando a demanda para o Estado, há muitas mãos fazendo, tanto que nós estamos adquirindo agora alguns equipamentos através de um fundo do PROCON, que vai propiciar equipamentos para as forças de segurança. Quer dizer, verbas aqui do município que estavam no PROCON, que estão sendo destinadas, aqui aproveito até para agradecer, porque foi iniciativa do CODERV, os conselheiros do PROCON aprovaram, já está num processo bem adiantado de licitação, ou seja, é melhoria para a segurança pública. Ana Paula, eu vou só sugerir para o doutor Danilo falar a respeito do núcleo de inteligência, como é que ele foi estruturado, porque antigamente as polícias não comunicavam, né? Então, era muito mais difícil todo o processo, né? Fala para já. Eu estou ajudando a Ana Paula. Claro, me ajuda. Ana Paula, como é que funcionou, como é que era antes e como é hoje, só para quem estiver nos ouvindo entender da importância dessa integração das polícias, entendeu? Da inteligência, da segurança. Inclusive está conosco aqui, ele está nos bastidores, que é o Rogério, que é um dos coordenadores do Núcleo de Inteligência e Análise Criminal, é um policial civil extremamente capacitado, faz parte da Câmara Técnica também. Mas enfim, Jaqueline, o que nós observamos assim que eu retorno de Goiânia é justamente esse isolamento das forças de segurança. A Polícia Militar, então, tinha suas estatísticas, com as informações que ela tinha, a Polícia Civil as dela, a Polícia Penal, a Polícia Técnico-Científica, e essas informações elas não eram compartilhadas entre as instituições de segurança. E nós sabemos que a Polícia Militar tem parte da informação, a Polícia Civil talvez complementa aquela informação. Foi assim que as Torres Gêmeas foram atacadas, né? Justamente porque as inteligências americanas não se comunicaram. Um tinha uma parte de uma informação e tinha outra, só que eles não se comunicaram e não fizeram a prevenção daquele ataque lá. É mais ou menos nesse contexto que a gente pensa Rio Verde hoje e leva isso para outros locais. Ou seja, se todos sentam à mesma mesa e distribuem a informação, faz uma análise daquilo que está acontecendo e como que nós podemos agir, a eficácia se torna maior. Aí, naquele primeiro momento que foi estabelecido o núcleo, os analistas fizeram uma análise naquela ocasião que a gente estava tendo muito roubo em pontos de ônibus, pessoas que estavam aguardando de madrugada, porque o bandido percebeu que a polícia ele saía de turno, né? E naquele intervalo de tempo havia menos policiamento e vulnerabilidade por parte daquele que estava aguardando o ônibus ali. E aí uma série de roubos sendo praticados. O núcleo detectou qual o local, qual o horário, qual a maneira de execução, passou para os comandos. Qual que foi a consequência nos próximos dias? Várias prisões e esses crimes praticamente diminuíram por completo. E se antes não tivesse o núcleo? A Polícia Militar, às vezes, não tinha toda a informação, porque a Polícia Civil que faz a investigação tem informações mais completas, não tinha um núcleo para estar distribuindo essa informação, nós íamos apanhar bastante até diagnosticar o que realmente estava ocorrendo. Então, isso é uma demonstração simples. A polícia passou a ser mais eficiente. Ou seja, por mais que nós tivemos uma perda de efetivo em alguns aspectos, mas o núcleo fez com que isso se tornasse muito mais ágil. E aí, claro, o núcleo é um dos elementos, né, fatores, mas as forças de segurança conversando em outros aspectos, isso propiciou. Nesse caso mesmo da investigação desse homicídio que chocou muito a cidade, a Polícia Militar tinha uma informação inicial, conseguiu a prisão de uma pessoa, a Polícia Civil já estava com a investigação bem adiantada, foi se somando. Em pouco tempo nós conseguimos esclarecer. Mas a importância dessa integração mesmo, da comunicação,
ela ser bem nivelada, né? Sem dúvida. Então, isso é um grande ganho para o município. E uma coisa, Jaqueline, que não pode haver é vaidade entre as instituições, né? Porque nós todos servimos a comunidade. Então, é claro que cada um tem suas atribuições. A atribuição da Polícia Civil é investigar, a da Polícia Militar é ostensiva. Ou seja, cada um fazendo a sua parte e fazendo com qualidade e sem vaidade, com soma de esforço. É um quebra-cabeça, né? É um quebra-cabeça. Eu acho que por isso que a gente pode falar que Rio Verde é um case de sucesso, né? Porque houve a participação das entidades, da população, a participação da polícia, do judiciário, do legislativo, do executivo. Exato. E aí que tá o segredo. É isso aí. Né? É isso mesmo, é uma soma de todos, né? Uma sociedade atuante. Isso. São muitas mãos em benefício, né, da comunidade como um todo. Aí nós temos resultado, né? Isso é que deve continuar, né? Nós não podemos, de maneira nenhuma, permitir que ninguém trabalhe de maneira isolada e achar que um resolve o problema. Não resolve. Sim. O que resolve o problema é a união de todos. Terceirizar o problema, né? O famoso quem divide multiplica. Sem dúvida. Bom, eu acho que depois desse bate-papo super interessante, com várias informações, várias análises, estamos já chegando ao final desse episódio. Eu vou passar a palavra para vocês, para que façam as considerações finais e se despeçam. Jaqueline? Ana Paula, doutor Danilo, obrigada. Foi muito bom estar com vocês aqui. O doutor Danilo é sempre uma aula, né? Sempre. Sempre. Então, assim, quando eu vou falar com ele, eu fico lá 2, 3 horas... E a gente não cansa. E não morre o assunto, não acaba, né? Tem assuntos para dar e vender. Foi um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E sucesso na Câmara Técnica de Segurança, viu? Rio Verde, conta com vocês. Obrigada. Danilo? Às vezes falo um pouco muito porque eu sou filho de professora, né? Então, a gente já aprende muito dentro de casa. E sou professor também, né? Talvez uma das profissões mais nobres que nós temos é ser professor. Então, eu até gosto muito de ser chamado, às vezes, de professor do que de delegado. Até porque eu acho que a essência de tudo está na educação, né? Está na conscientização. Mas, enfim, eu queria muito agradecer, Ana Paula, você ter trazido, né, nós aqui para discutir esse problema de segurança pública, reviver problemas anteriores, como que foi resolvido, até porque a memória é curta e às vezes ninguém sabe a dificuldade que vocês tiveram, a coragem que vocês tiveram de falar do problema, de encarar o problema, de buscar soluções. Eu lembro que naquele momento... principalmente as entidades, todos tinham seus compromissos, mas deixavam os compromissos de lado, iam para reuniões, discutia, ia para as ruas, enfim. Eles fizeram muito em benefício, né? Principalmente nós que estávamos lidando diretamente com a segurança pública. Sentimos naquele momento, apoio, como eu disse, um apoio, um acolhimento, e aí, consequentemente, aquilo que nós falamos, as coisas começaram a fluir. Então, eu só tenho a agradecer para a gente reviver esses tempos aqui, deixar aqui também a palavra no sentido de que isso continue, nós precisamos de continuar debatendo segurança pública, de trazendo os problemas, apresentando as críticas, buscando soluções, porque é assim que é o case de sucesso, né? Isso. Ou seja, é assim que Rio Verde certamente continuará crescendo com qualidade. Nós temos que crescer com qualidade em todas as frentes. E segurança pública não pode ser deixada de lado, até porque senão o investidor não vem para Rio Verde, sai de Rio Verde, e a sociedade sofre com isso, até porque ninguém quer ser impactado por um crime, seja de furto, roubo, homicídio, enfim. Nós temos que ter uma segurança para que a sociedade tenha uma qualidade de vida melhor. Eu só tenho a agradecer em nome de todos os integrantes da Câmara Técnica, de todas as instituições, agradecer a oportunidade de estar aqui representando todos eles. Muito obrigada, viu, de novo, pela participação de vocês. Foi uma aula, verdadeiramente. A curiosidade desse episódio conta com uma participação muito especial do Rogério Ferreira, que é coordenador do Núcleo de Inteligência e Análise Criminal de Rio Verde. De Rio Verde. E eu trouxe ele aqui porque ele tem todas as informações de Rio Verde região e vai complementar as informações que eu já tinha pegado aqui de Rio Verde. Um principal indicador de criminalidade, que é o número de homicídios, de 2018 para 2019, ele caiu 38%. E até a pesquisa dessa fonte, que eu peguei na prefeitura, no site da prefeitura, que foi em 2020, teve uma redução de 16%. Furtos e roubos tiveram queda de mais de 50% no mesmo período. A taxa de homicídios por 100 mil habitantes em Rio Verde, em 2020, era de 12,83, enquanto a média nacional de 27,8. Mas temos uma informação muito interessante, que é há quantos meses estamos sem latrocínio aqui em Rio Verde? Bom, hoje Rio Verde está há 37 meses sem latrocínio. Então, desde 2019, que a gente não tem nenhum caso em Rio Verde em que houve
comumente conhecido como roubo seguido de morte, né? Mas o crime é latrocínio. Não necessariamente é um roubo seguido de morte. Sim. E, além disso, tratando dos crimes de homicídio, nós conseguimos reduzir ainda mais. Então, hoje a gente fechou com a média de 11 por 100 mil habitantes na cidade de Rio Verde em 2021. E seguimos buscando, né, tentando diminuir esse número para esse ano. Logicamente que com todas as dificuldades e os esforços, não sabemos se a gente vai conseguir reduzir ainda mais do que isso. Porque, assim, a realidade de Rio Verde, comparada com o país, a gente sempre está um passo à frente. Então, em relação a roubos, em relação a furtos, em relação ao homicídio, em relação ao latrocínio, que são os 4 principais crimes que a gente tem, Rio Verde sempre tem um número de redução maior do que o do estado e um número proporcional menor do que outras cidades do mesmo tamanho. Olha aí, gente, muito interessante. Então, se você quiser saber de alguma informação, você sabe quem contactar. Rogério. Pode procurar a gente lá no núcleo, a gente tem uma política de dados abertos, então sempre que precisar, qualquer informação ela vai ser fornecida. É isso. Muito obrigada, Rogério. E, bom, por fim, o Coderv em Pauta fica por aqui. Até a próxima.